Hello, how are you? Espero que vocês estejam bem. Depois de uma enquete que rolou lá no Além do Verbo To Be no Instagram, eu perguntei se vocês estariam interessados em ver essa, digamos, técnica que eu elaborei de grifar as palavras. É um modo interessante de grifar durante o treino, durante os momentos que você está realizando as questões. Não aplique isso no dia da prova. Você não tem tempo para perder e querer nesse dia ganhar palavras novas, tá certo? Então, como é que funciona? Você vai pegar um texto e você vai dividir essa leitura em 3 etapas. A primeira etapa, você vai aplicar a técnica skimming. O que consiste essa técnica skimming? O skimming tem aqui no canal do YouTube também as técnicas de leitura. É uma leitura de cabo a rabo, uma leitura silenciosa, que é como você vai realizar no dia da prova, né? Você não pode ler em voz alta. E se você tem o hábito de ler em voz alta, repense essa prática, porque vai te prejudicar no dia da prova oficial. E aí, o que você faz? Você aplica o skimming, que é a leitura de cabo a rabo. Aqui, eu peguei um trecho de uma prova da CESP, da ANAC 2012, para analista administrativo. Essa aqui, inclusive, eu vou fazer a análise de uma das questões depois, para vocês verem, principalmente o pessoal aí que vai prestar PCDF agora, que está com data marcada para 18 de outubro. Tem vários outros concursos que estão para sair edital e a banca ainda não foi escolhida. Então, muita gente tem medo de inglês na prova, no concurso público, no Enem, no vestibular. E principalmente quando é CESP, porque eles, uma errada anula uma certa, só que eles te deixam a possibilidade de deixar tudo em branco. E eu não sugiro deixar tudo em branco, porque, por exemplo, essa que eu vou analisar depois, com uma palavra que eu sempre falo com os meus alunos em sala de aula, você vai acertar e você nem precisaria ler o texto. É batata. Pegou essa palavra, é isso e ponto final. Então vamos voltar lá para a técnica de grifar. Primeiro, você aplica o skimming, que é uma leitura de cabo a rabo, sem se preocupar se você está entendendo, se a sua vozinha aqui está pronunciando da maneira adequada. Você simplesmente lê. Aqui eu só peguei um trechinho desse texto, que a fonte é CNN, é o site da CNN, um site de notícias que as provas, em geral, independente da banca, gostam muito de tirar os seus textos de lá, e sempre do ano. Então eu sugiro que você coloque essa leitura na sua rotina de estudos também. Então vamos lá. Tirei esse trechinho aqui. O que você vai fazer? Você vai fazer uma leitura de cabo a rabo, lógico que aqui só tá um trecho, na velocidade que você está acostumado e silenciosamente. Aqui eu vou ler em voz alta, né, pra gente simular como estaria acontecendo isso se fosse você fazendo. Então você vai ler lá, ó, vou ficar um pouco aqui de costas pra gente acompanhar. For instance, use a phrase like dog eats bone and add underscores, dashes and other punctuations marks to satisfy the special character requirement. Dashes, underscore, eats, underscore, bone, exclamation point. Então, você vai ler desse modo, ok? Leu, primeira vez, primeiro contato, ideia geral do texto, sem preocupação de, ai meu Deus, o que tá dizendo? Só lê, ponto final, o alfabeto é o mesmo, você vai conseguir ler. Segundo passo, agora a gente vai começar o grifo. Então, eu falei para vocês que são 3 etapas do grifar. Primeiro, ler. Livre, sem preconceito. Segunda, enquanto o seu nível ainda for mais básico, intermediário, você faz desse jeito. Depois você pode grifar tudo com a mesma cor, tá certo? Então eu peguei aqui, ó, nós vamos grifar as palavras cognatas. Peguei a cor roxa. Então você vai grifar todas as palavras cognatas. Lembrando que as cognatas são aquelas palavras que são parecidas, iguaizinhas em português e inglês e têm os mesmos significados. Então olha lá, eu tenho aqui use, phrase, what else? Let's see, punctuation, marks, satisfy, special, requirement, requerimento, ok? Grifei as cognatas, essa é a segunda etapa da minha leitura. Agora, o que vai acontecer? Você vai grifar todas as palavras que você sabe, todas, repetidas
se repetir 3 vezes I, você vai repetir. Artigos a, and, the, verbs, você vai grifar todas que vocês sabem. Então, eu vou grifar aqui mais ou menos só para sobrar algumas, tá certo? Então, vamos lá, que você grifou a, like, dog, eats, bun, and, add, you don't know underscores, dash, and, other, to, the, character, dogs, eats, bun. Beleza. Fez o seu segundo grifo. Grifou primeiro as cognatas e agora você grifou as palavras, os vocábulos que você domina, que você bateu o olho, conhece, você sabe o significado. O que vai acontecer agora? Você vai voltar no grifo e aí você pode grifar, aqui eu vou circular as palavras que você não sabe. Então aqui eu tenho for instance, que seriam 2 palavras, mas eu vou circular como uma só. Underscores, what else we have here? Just these 2. Então, eu fiquei com 2 palavras que eu não sei. Vou lá, tento resolver o meu exercício normalmente e aí eu vou analisar se essas palavras elas vão me fazer falta ou não para responder a questão que eles perguntarem. Qual é o objetivo aqui? Todas as palavras, né, que ficar como new word, new vocabulary, você vai adicionar ao seu dicionário pessoal. Você vai lá no seu caderninho, a gente já falou sobre isso aqui no Além do Verbo To Be. Você vai lá, você pode usar o Anki App, criar o seu baralho, e você vai adicionar essa palavra para você aumentar o seu vocabulário. Então vamos fingir aqui que a gente não sabia essas 2 palavras, for instance. For instance significa por exemplo. E underscore é o nosso underline, é isso aqui, ó, que a gente usa, esse tracinho, né, na linha, underline é o que significa. Aí você vai colocar no seu dicionário, vai colocar no seu baralho do Anki. E aí nunca coloque apenas a palavra. Então, for example, I like a lot of fruits. For example, for instance, banana and apple. Então, você coloca a palavra que você está aprendendo dentro de uma frase. Ah, teacher, mas eu não sei muito bem inglês, como é que eu vou fazer? É simples, você apenas faz aquela mistureba mesmo. Eu gosto de muitas frutas, for instance, banana and apple, ok? Não tem problema. Coloque lá, for instance, igual, por exemplo, e cria sua frase com for instance. Cria sua frase com underscores, porque desse modo você precisa ganhar vocabulário, mas você vai ganhar vocabulário de uma maneira prática, digamos assim. Por que prática? Porque você está treinando por questões, que é a melhor forma de estudar, na minha opinião, e faz parte dos 3 passos para dominar leitura e interpretação de texto que eu falo lá no Instagram. E o que acontece? Você vai só trabalhar com palavras que realmente você não sabia, tirado de textos próprios, textos originais da prova, da banca que você está estudando. Então, essa é uma ótima forma. Por isso que conforme você vai conseguindo grifar muitas palavras, você vai ficando muito animado. Porque a interpretação de texto é isso. Quanto maior o seu vocabulário, melhor a sua interpretação de texto. Certo? Deixa eu aproveitar esse trecho para falar aqui. A primeira questão que eles cobravam aqui nessa prova da CESP dizia assim: the expression, for instance, cognata até aqui, né? Expression, a expressão for instance, eu tenho essa daqui, for instance, nas linhas tais, is used to, é usado para to introduce, apresentar an example, tá? An example. Vamos por aqui, vamos ver se dá para ver. An example, certo? Here, an example. É certa, não precisa pensar 2 vezes. Toda vez que você tiver, for instance, where I'm gonna write here, for example, is such as, for example, for instance, sempre será explicação. Não tem que pensar
2 vezes. Então, vou desistir, não vou responder, vou chutar qualquer alternativa se for uma prova de múltipla escolha? Claro que não, gente. É possível responder algumas. E se você está interessado em aumentar o seu vocabulário e dar aquele ânimo, eu tenho um e-book gratuito, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, que chama Como Dominar uma Língua Mais Rápido. Lá você vai aprender dicas preciosas para trazer o inglês para o seu dia a dia e você vai aprender sem sentir, de maneira gostosa. E além disso, todos os textos que você fizer, todas as questões que você praticar, você aplica essa técnica de grifar. Por quê? Tudo que sobrar você põe no seu vocabulário do dia. Você vai aprender palavras, você tem que falar, nossa, hoje eu tenho que aprender 10 palavras. Da onde eu vou tirar essas 10 palavras? E aí você tira de qualquer lugar. Ah, vou fazer fruit, só frutas, tipo, não tem muito sentido. Você vai tirar de um vocabulário todas essas palavras que vão estar nesse texto, elas vão estar meio que relacionadas dentro de um tema, para fazer sentido, para ter coesão esse texto. Ok? Então, dá uma olhadinha lá nesse book que vai te ajudar muito. E tem vários outros materiais lá. No YouTube vai ficar aqui os links na descrição. E se você quiser também tá o endereço do Instagram e do Facebook do Além do Verbo To Be. Curte a gente, segue a gente, não esquece de dar o seu like. E se quiser, deixa alguma sugestão aqui nos comentários para o próximo vídeo de sábado que vem. Foi ótimo estar com vocês. Bye, bye!